Portugal tem mais consultores imobiliários do que padarias. Isso não é uma piada, é uma estatística. Nos últimos 5 anos, o setor cresceu a um ritmo que ninguém planeou, ninguém regulou e quase ninguém questionou. Qualquer pessoa com uma licença MI e um telemóvel com câmera pode amanhã, ou hoje mesmo, começar a vender casas. E nós incluídos, né? É, isso mesmo. Em Portugal, toda a gente tem um primo que vende casas, mas ninguém quer que o primo estrague o seu maior patrimônio. E é por isso que estamos aqui, porque entramos nesse mercado de fora, sem herança de agência, sem carteira herdada, sem vícios de setor. Viemos da imagem da narrativa da comunicação. E quando olhamos para o imobiliário português, não vemos o que a maioria vê. Vemos um mercado que fala muito e diz pouco. É verdade. Vemos produtos apresentados como se fossem fichas técnicas. Vemos profissionais que confundem anos de experiência com anos de repetição. E vemos um país onde comprar casa se tornou, para muita gente, uma coisa que simplesmente já não acontece. Hoje não temos soluções, temos perguntas, temos opinião e temos a honestidade de dizer em voz alta o que muitos no setor pensam em silêncio. Isto é o lado P e esse episódio é P de Portugal. Portugal. Bora! Eu sou Débora Prates. Fred Wagner. Somos os PWs, estamos aqui hoje neste lugar. Paradisíaco. Com as pererecas aqui a gritar ao fundo, isso acho que vocês vão poder ouvir. Espero que possam ouvir, porque isso é mesmo maravilhoso. Que lugar é esse, Fred? Estamos na Comporta, no Carvalhal. Exato, né? Aqui exatamente se chama Muda. Fica dentro do Carvalhal, dentro da Comporta, dentro de Setúbal, que é um dos distritos que a gente vai falar aqui para vocês, do metro quadrado mais caro deste país, que é o assunto de hoje. Lugar badalado, lugar de gente famosa, de gente rica, a Madonna no seu cavalo branco. De paisagens paradisíacas, né? De coisas maravilhosas. Uma água quentinha. E esse lugar aqui especificamente se chama Cocum Ecolodge. E foi um lugar que já existe há alguns anos, né, Fred? A gente viu mais cerca de 15 anos. É. Sim, então isso aqui surgiu, na verdade, numa altura que a Comporta ainda não era o que é hoje, essa loucura. Há 15 anos atrás isso aqui era muito diferente. Há 15 anos atrás, especificamente, era uma crise... Pois foi aquela altura. Econômica muito forte. Sim. No mundo e em Portugal. E esse lugar aqui surgiu com um conceito diferenciado e que, se calhar, é o que falta um pouquinho hoje nesses empreendimentos novos que têm vindo para a Comporta, que é essa preocupação com o meio ambiente. Eles estão inseridos aqui no meio dos pinhais. Nós vamos deixar aqui um link para vocês verem depois um vídeo que vai mostrar um pouquinho mais o que é isso aqui. E foi tudo pensado no detalhe, assim, desde das casinhas que são ecológicas, né? Elas não têm betão, não tem nenhum outro tipo de material, são aquelas casas prontas que são colocadas ali. É tudo ecológico, sustentável. O lago, que não é lago, é piscina biológica. Biológica. Isso, então não tem nenhum químico. Nenhum. É as plantas que fazem a regulação do sistema. Teria coragem de entrar ali, Fred? Claro que sim, claro que sim. Eu não entrava, não. Claro que sim, tá tudo bem. Tem o corpo... Bom, mas... É um conceito diferente e é muito bacana mesmo. Isso, tem muitos empreendimentos aqui na região que sofrem com a questão do licenciamento, mas são grupos econômicos poderosos e aquela coisa... Nós nunca sabemos de fato se aquela propaganda toda dos empreendimentos que vendem de ser algo sustentável, de ser feito as construções com materiais renováveis, enfim... Todo aquele padrão, se isso de fato é levado a sério ou se é algo para acalmar o pessoal da ecologia. Que tem um pessoal forte aqui nessa zona. Sigam Dunas Livres. Dunas Livres. O pessoal tem um Instagram forte. O pessoal é muito bem organizado e diz coisa com coisa. Alguns trabalhos aqui relativo a empreendimentos imobiliários na zona. E então nós pesquisamos bastante sobre isso. Essa aqui é uma zona que tem essa natureza maravilhosa que vocês estão vendo e o que vocês não estão vendo também, que são as dunas, que são as cegonhas, né, que vivem por aí. Então tem esse pessoal bastante preocupado com isso. E vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é o primeiro bloco de hoje. Tem um pouco a ver com isso, né? Portugal à venda. Vamos falar aqui... Aqui, ó, isso tudo...
um monte de coisa que tu falou agora. Isso traz dinheiro para o país, certo? Traz IMT para as câmaras municipais. Também. Né? Traz impostos, traz IMIs. Traz tudo então, isso. traz um monte de coisa. Traz empregos para quem mora aqui na região, ou para quem vem de fora. Então, nem tudo são coisas... Sim, também tem o outro lado, que é a questão de, por trazer muita gente, por gerar empregos e trazer mais pessoas, em geral são pessoas de outros países, são os estrangeiros. E depois acaba ficando difícil manter a qualidade dos serviços. Acho que essa é a principal questão em regiões assim como a Comporta, quando elas têm esse boom, né, cresce demais. Então é muita gente que vem para cá para tudo, seja o turismo, porque o lugar ficou conhecido, seja mesmo para trabalhar nos empreendimentos. E depois os serviços públicos não conseguem acompanhar a saúde, a educação, as pessoas que vêm para viver não conseguem ter isso. Sim. E uma coisa, eu acho que a Comporta é um exemplo disso, uma coisa é a pessoa que vem para cá passar férias, vem só eventualmente, outra coisa são os nativos que vivem aqui e sofrem o imobiliário, né, esse boom do imobiliário de uma outra forma. Sim. São os dois lados. A gente presenciou aqui no acompanhamento dos nossos clientes aqui da Comporta, do Carvalhal, a mudança de quando a gente vem, vai e volta e casas tradicionais antigas desapareceram. Sim. E nasceram no lugar delas aquelas tradicionais casas da Comporta com telhado de palha, com, enfim, a gente vem com aqui areia no jardim. Isso. É bonito, pronto, ponto final. É o estilo. Inclusive nós vamos ter um vídeo no nosso Instagram, provavelmente quando esse episódio sair o vídeo já deve estar lá, vocês procurem, que nós vamos apresentar uma casa aqui na Comporta, que é mesmo o estilo da Comporta, e vamos fazer uma análise em relação ao que ela tem de similar ou não com a tradição, o que é essa tradição, né? Esse estilo Comporta que se chama, que foi criado, quais são as raízes disso, afinal? Tem a ver com, como é que se chama, o luxo de pés descalços, o slow living, é todo esse conceito que se cria, que nada mais é do que uma inspiração que vem da vida dos pescadores, daquelas pessoas simples que ainda existem, estão lá. Mas não moram nessas casas de Mas não moram nessas casinhas, não, com telhadinho de palha, não essa palha. É mesmo Pronto. Diferente. Agora, uma das questões que a gente vai falar aqui nesse bloco é, será que é tudo culpa do estrangeiro mesmo? Não é o que dizem as estatísticas, né? É algo que é bom de falar e o povo gosta. Sim, é bom ter um culpado, né? Um bode expiatório. É isso, sim. Alguém em quem eu possa bater e que seja bom de apanhar. Sim, mas o que as estatísticas dizem, minha gente, é que até hoje o percentual máximo de casas que foram efetivamente compradas por estrangeiros, por pessoas não residentes, não é estrangeiros, pessoas não residentes em Portugal, ele nunca passou de 8% de todas as compras. E esse número nos últimos anos tem ainda vindo a baixar. Ou seja, até podem ser os estrangeiros que compram casas, mas são estrangeiros que vivem aqui. E aí é muito diferente uma pessoa que vive Sim. no país, que contribui para o país de alguma forma, em geral, né? Para viver aqui é preciso estar com tudo isso andando. É diferente de um estrangeiro que vem aqui só para curtir o bem bom. Isso passa por... E também é assim, né? Cerca de 10% dos residentes em Portugal são estrangeiros. Então é natural que vai haver uma repercussão disso. Mas o que eu ia dizer era que os imóveis em si, aqui é um caso clássico, né? Deixaram de ser exatamente um produto da habitação para ser um produto financeiro. E isso faz com que a especulação imobiliária seja uma realidade, ponto final, seja ela por estrangeiros ou por residentes no país, portugueses, brasileiros, podem escolher aí a vítima. E sim, isso faz com que haja uma distorção e uma falta de habitações em faixas mais populares, porque de fato nunca houve um volume de construção nesse país que desse vazão. Sim. Podemos aí, o pessoal mais antigo vai dizer que na época lá do
na época da ditadura, que se criaram e se construíram muitos bairros sociais para absorver as pessoas que voltavam das colônias, os retornados. Isso também tem um contexto histórico aí, onde se criou muita habitação popular e tem muitos bairros que estão aí até hoje servindo para esse propósito. Mas No fundo, de lá para cá... a culpa não é do estrangeiro, a culpa é que nunca se construiu o suficiente. Sim, essas crises aí recentes, 2008 e depois 11, 12, também aniquilaram com a construção civil em Portugal, foi mesmo tudo abaixo. E eu acho que quando elas retomaram, elas já não tinham esse propósito de construir para habitação popular. Focaram em quê? No estrangeiro. Sim. Focaram na classe média alta, em construções de alto padrão, e isso cada vez foi fomentando mais e mais dinheiro e ninguém quis construir habitação popular. Exato. E ainda nesse bloco sobre Portugal à venda, calma, me Fred. chateia essas coisas, pô. Vai ficar pior. Temos ainda a questão do interior versus o litoral, digamos assim, o litoral. Porque, na verdade, Portugal é um país muito pequeno, então o litoral acaba sendo muito grande, se a gente for comparar ao Brasil, por exemplo. Lá onde nós vivemos, que é Mafra é litoral, por exemplo, né? Uhum. Então, existe ainda uma grande diferença, assim, se a gente pensar o interior mesmo, o que é o interior? Lá, quase na Espanha, ou então muito ao norte lá, aqueles distritos que ainda são menos caros, né, menos valorizados do que Lisboa, Porto, Setúbal, Algarve, que são os mais caros, onde o metro quadrado hoje é o mais caro. Sim. Mesmo assim, são lugares que nós já andamos por lá, já tivemos trabalho por lá também, vídeos, e nós vimos o quanto esses lugares também crescem. Nós andamos em Viseu, andamos na Serra da Estrela, Vila Real, e é construção Braga. para todo lado. Quando a gente olha assim, parece dar aquela impressão de, nossa, isso aqui está mesmo a crescer. E a verdade é que não está a crescer tanto quanto os outros lugares. As pessoas ainda preferem esses outros lugares, né? A preferência é pelo litoral. Sim. Então acaba que tem uma diferença de valor muito grande, os incentivos também eles são diferenciados. E é quase como se fossem dois países, né? Dois mundos diferentes. Sim, a verdade é que hoje uma Só família... fazer um parênteses, que essa ideia de fazer o podcast aqui fora é só o evento, mas vamos ficar tudo bem. A perereca, desde que não venha pra cá. Continua. Não tem corte. Sim, mas sobre a questão de construir no interior do país, né? Hoje uma família jovem, digamos que esteja se constituindo agora, 2 jovens de 25 anos que resolveram casar, eles não vão conseguir comprar uma casa de 250 mil, um apartamento, no distrito de Lisboa, basicamente. Eles têm que ir para o interior. Para o interior, Santarém, Porto Alegre, vai indo, Covilhã, o Alentejo, as oportunidades de emprego são diferentes. E Santarém é um dos distritos que mais cresce, notícia agora dessa semana, com relação a preço do metro quadrado. Sim, o que acontece? Pessoas vão sendo obrigadas para irem para longe e o longe vai também ficando caro. Então é como se fosse uma onda, isso vai em ondas, até Sim. onde isso vai? No segundo semestre de 2025, aliás, 2025 todo, é o número do ano cheio, Gaia foi o município... O conselho, desculpa, que mais licenciou obras novas no país. E logo a seguir sai uma notícia? Pois, deu problema lá com o vice-presidente da Câmara, que era quem cuidava desses licenciamentos. Parece que teve que dar algumas explicações lá na delegacia. Por que ele estava licenciando adoidado? Sim. Pronto, aquelas coisas, né? Tá. Essas coisas. Abafa. E isso já faz o gancho aqui para o próximo bloco, que é: por que é que em Portugal ainda se aceita o amadorismo? No imobiliário. No imobiliário. Sim, com o país a crescer, com essas construções todas, com os preços desse jeito, e o resto, e o mercado, e esse monte de profissional entra, tipo nós, assim, que do nada, pum, caiu ali. É o próximo bloco. Então quer dizer que qualquer um pode vender casa?
Sim, basta ter uma licença Em AMI. Portugal, é isso. AMI. O que quer dizer AMI? AMI. O que quer dizer AMI? Acabei de ver aqui no Google. Olhou no Google para não falar besteira. Alvará de Mediação Imobiliária. Isso é o que quer dizer exatamente as letrinhas, mas na prática o que é isso, minha gente? Garante alguma coisa? Exato. Em Portugal, é aí que a gente quer chegar, é preciso ter uma licença AMI, mas para ter essa licença é muito simples, é basicamente, e posso falar por experiência própria, porque eu já tive a minha licença AMI. É sério? Isso, eu já tive uma imobiliária durante maravilhosos, nem tanto 3 meses. Deu Foi ruim? o suficiente, não tenho mais. Abafa o caso. Isso. Hoje nós trabalhamos, claro, com uma licença AMI, mas não nossa, não é própria, né? Nós trabalhamos vinculados a uma marca e nós já vamos explicar qual é a grande diferença disso. Mas tudo isso para dizer que para ter a tal da licença, basicamente se paga a taxa, que é em torno de 100 euros, não é assim um absurdo. Tem que ter um seguro de responsabilidade civil. Declara boas intenções para com o país e o mercado. Tem que ir lá cumprir alguns requisitos, clientes. que não é nada assim demais, e pronto. E tem uma licença AMI. Então é por isso que literalmente todo dia aparece um desgraçado novo aí se dizendo consultor imobiliário. E aí se a criatura Sim. tem um telemóvel, nem é preciso uma câmera, nem é preciso um drone. Tem um telemóvel que faz vídeos, né? Tem um Instagram, ou vai lá e abre um Instagram. Já pode pôr um imóvel no ar. Pronto, já está aí. Estamos aqui para apresentar hoje, né? Vistas maravilhosas. Isso tem os dois lados da moeda, né? Democratiza o acesso, que permite que qualquer pessoa bem intencionada e com vontade de vencer na vida E tem muita gente assim. faça por onde e prospere. E também, por outro lado, faz com que abram-se as portas para qualquer pessoa lidar com valores e patrimônios muito importantes das pessoas. Basicamente, são os bens materiais que as pessoas têm de maior valor, são que estão transacionando. Então, há muita responsabilidade envolvida nisso. Sim. E depois tem a questão também que vai se criando toda ali uma série de coisas, que é a visão que se tem do mercado como um todo. Em Portugal, os consultores imobiliários, em geral, são mal vistos. Até acho que nesses últimos anos isso mudou um pouquinho, porque surgiu, até nós falamos no episódio anterior, aquele conceito do consultor bem-sucedido, aquele que trabalha no mercado de luxo, aquele que anda bem vestido, dirige, né, os seus carros maravilhosos. Então se criou essa visão do luxo aqui em Portugal, muito inspirado lá no modelo americano, e isso se traduz também nos vídeos que a gente vai falar no próximo bloco. Isso tirou um pouquinho aquela visão do consultor imobiliário ser mesmo um fracassado, né? Aquele que tentou, não conseguiu mais trabalho, já estava ali meio na meia-idade, já não, né, não tinha mais o que fazer, disse agora eu vou tentar fazer uma outra coisa. Então aquele que tem 2, 3 empregos e vai indo. Sim, era o estereótipo da pessoa que estava ali fazendo um extra ou tentando ganhar um bocado mais aqui ou ali. Exato. Vendendo a casa da tia, do primo, fazendo um extra aqui, outro ali. Exato. Infelizmente tem essa visão, e muito disso está vinculado a essa questão de ser muito fácil ter a sua própria licença AMI, caso seja o desejo, né, da pessoa, ter a sua licença, abrir a sua imobiliária, é muito simples, burocraticamente é muito simples. Depois, no nosso caso atual, a gente se vincular a uma agência também é muito fácil, acreditem, tá? Nós já falamos também no outro episódio, o lugar onde nós estamos hoje não é um lugar que aceita novatos. Nós fomos, assim, um caso meio à parte. Meio novato. Porque Segunda mão. apesar da gente não ter a experiência no terreno, né, como se diz, a gente vem acompanhando o mercado imobiliário indiretamente há muitos anos, e de alguma forma a gente tinha alguma experiência e sentia que tinha o básico para conseguir se lançar nisso com alguma responsabilidade, e principalmente porque tínhamos esse suporte. Mas a maioria das agências não funciona assim. A maioria das agências literalmente coloca um placar na rua, recrutando pessoas, chamando pessoas, e é mesmo chegar e entrar. A gente no período que não estava ainda
como mediadores imobiliários, a gente atuou com algumas marcas da região e nós vimos bastidores do trabalho e de como isso funcionava, e de fato o que a gente via era assim, digamos que uma agência tinha 10 consultores imobiliários, quem realmente trabalhava às vezes eram 4, 5, 6, não estou falando em faturação exatamente, mas que de fato estavam no terreno e levavam aquilo como a sua profissão, como seu ganha-pão. O resto, ou tu não via, ou não produzia, não... Sim, isso acontece. E depois tem Então a por isso que questão justifica aquele número astronômico de consultores. Nós não falamos o Ainda número. não? O número Ai, astronômico, peço você desculpas. tem ideia de quantos consultores mais ou menos existem? Porque assim, enquanto a gente está falando aqui, alguém com certeza está abrindo uma licença MI ali e amanhã o número já é outro. Ou Mas- largou o seu emprego a full time, que tinha, ganhava um pouco mais que o ordenado mínimo, Não, e e foi tem virar outra consultor imobiliário. questão Foi o meu caso? Quando eu trabalhava contigo Sim, tu na largou empresa. o emprego comigo Sim, mas eu para não trabalhar tinha... comigo ainda. Sim, mas é que eu não tinha ordenado nenhum. Eu tinha esporadicamente algum tipo de benefício. Ok. Agora tu tem ordenado, tá valendo a pena. Agora eu trabalho por conta. Tem outro dado, minha gente, muito, muito louco do mercado português, que é não existe nenhum requisito para se manter essa licença ativa ou não. Ou seja, tu abriu a licença, tu não precisa ter uma venda por ano, por exemplo. Tu pode ficar simplesmente lá com a licença, desde que tu pague lá as taxas que tem que pagar e cumpra com os deveres, tá tudo resolvido. É mesmo assim uma coisa muito... Praticamente um processo burocrático, não há uma questão, uma preocupação com a qualidade que a população com E a aí qualidade passa que a população tem do serviço. tem recebido Sim. desse serviço. Não tem regulamentação, não tem fiscalização, não tem nada disso. Recentemente nós vimos aqui em Portugal algumas outras notícias bombásticas, né, referente ao setor, e aí não vamos citar aqui nomes nem nada, mas basicamente escândalos envolvendo pessoas roubadas, né, dinheiros, envolvendo muitos dinheiros, imóveis vendidos, imóveis que não existiam e coisas desse tipo, acontece em Portugal. Acontece justamente por não ter essa regulamentação, não ter leis, não ter fiscalização, não ter basicamente nada. E aí voltando à história da formação. Também não é preciso nenhuma formação como é no Brasil, por exemplo. No Brasil, para ser corretor de imóvel, né, como chama, tem que ter um CRECI. Para tirar o CRECI é preciso estudar, é preciso fazer uma prova, passar nessa prova, pagar muito mais, não é assim tão simples nem barato. E é todo um processo. Também não é garantia que vão ser os melhores consultores, né? Também não é isso que a gente está falando, até porque em Portugal existem bons consultores e nós esperamos estar enquadrado nesse nível, pelo menos a gente tem se esforçado para isso, que é ser humilde primeiramente, ser humilde o suficiente para ser honesto e dizer que a gente não sabe tudo, que nós entramos muito recentemente, a nossa área era a imagem do imobiliário e o marketing, mas a gente está diariamente indo atrás do conhecimento. E uma das formas de fazer isso, talvez não pareça, mas é vindo aqui conversar nesse podcast, que é mesmo uma conversa, é uma troca. A gente está aqui dando a nossa opinião, a nossa partilha, a nossa experiência, os dados que a gente pesquisa, que também faz parte do nosso estudo. E vocês aí do outro lado também estejam à vontade para continuar. Também nos ajudou muito nesse período todo que a gente tinha trabalhado com foto e vídeo exclusivamente, o networking que a gente construiu com boas pessoas, com pessoas que realmente estavam dispostas a nos ajudar e ajudam até hoje, mesmo sendo de outras marcas, para dar um conselho, para dar uma orientação. Isso que, no é algo fundo, muito valioso. Tem a ver com o princípio da partilha, né? Acho que a partilha, quando a gente fala partilha no mercado imobiliário, as pessoas já logo pensam nos imóveis, né? Vamos partilhar uma venda. Mas tem a ver também com a partilha do conhecimento, com a partilha de informações, de tudo, de se ajudar mesmo. E no fundo é aquela utopia que a gente espera que um dia aconteça algo similar.
E Tem uma frase é bombástica aqui que é para o corte. Eu quero ler essa aqui. Não pode ler, tem que falar naturalmente, senão depois o corte não fica bom. Qual é que é a frase? Vamos lá. Entramos no imobiliário sem vir do imobiliário. E é por isso... E talvez seja por isso que vemos o que os outros já não conseguem ver. Essas frases do chat GPT não esse dá. bloco já deu o que tinha Já que dar. deu o que tinha que dar. Vamos passar para o próximo, onde nós vamos falar sobre o mercado que não se mostra. Pronto. Esse bloco, basicamente, a gente vai fazer uma grande propaganda do nosso serviço. Finalmente! Mas de uma forma que seja útil para vocês, é claro, né? Porque nós entramos, a verdade é, nós entramos nesse mercado porque a gente acredita mesmo que existe uma forma de fazer diferente. Não quer dizer que o que é feito hoje esteja errado ou que todos os colegas são maus profissionais, existe as duas coisas. E quando a gente entrou, antes de entrar, a gente conversou muito sobre isso e debatemos aqui vários assuntos e vários exemplos e nos inspiramos em tudo que a gente viu que era bom e também no que era ruim. Porque o que é ruim também é uma inspiração, né? Inspiração do que não fazer, também tem isso. Para tudo na vida. E porque a nossa experiência com as imagens e com o marketing, acho que é um diferencial e, no fundo, é uma das formas que o consultor pode mesmo se diferenciar. Porque é como o nosso líder diz, vender casa qualquer um vende. Né? É abrir a porta e dizer, tá aqui a cozinha, tá aqui a sala, tá aqui e se a pessoa realmente gostar e se o preço estiver bom, ela vai comprar. É uma verdade. É uma verdade. Ponto. Sim. Mas depois tem a parte que é... Não é o depois, é o antes. É o antes, exatamente. Como é que essa pessoa chegou até lá? Exatamente. Não foi vendo uma foto pirosa ou... Eu não vou usar outro adjetivo, o que eu posso ofender? Mas imagens sem nenhuma qualidade. Sim. Não dá vontade de ver o anúncio. E quando nós estamos, já falei isso aí em outro episódio, quando nós estamos procurando moradia para um cliente comprador, tem que fazer um esforço para ver alguns anúncios assim. Porque eu tenho certeza que se fosse para mim, eu não via aquele anúncio. Sim. E tu chega lá, a primeira foto de capa é uma foto com a lente do telemóvel do consultor toda suja. Toda suja, com a marca então parece do dedão. que tem uma névoa e não tem luz para lado nenhum. Sim. Ah, terrível, terrível. E tem também um outro antes que é... O primo não está pagando por isso. Não, o primo não paga. O primo não quer isso. Como é que a pessoa chega no consultor, pensando, aí tu tá pensando no comprador, mas pensando na pessoa que tem a casa para vender. Como é que ela vai decidir que quem vai vender é o Fred ou é o Joãozinho que tá ali? Né? Como é que ele vai fazer essa escolha? E a verdade é, não sabemos. As pessoas são diferentes, as pessoas têm critérios diferentes e na maioria das vezes essa escolha ela é muito do subconsciente. Tu escolhe aquela pessoa, tu nem sabe por quê. Tu conversou com ela e alguma coisa que ela disse, que ela fez, te chamou a atenção, tu te conectou com ela e isso acontece também através dos vídeos. E aí que vem a parte do marketing e é por isso que a gente se empenha tanto em sermos sempre nós aparecer nos vídeos e falar sempre do nosso jeito. Nós falamos tu, é o nosso jeito de falar, então a gente continua a falar tu, porque é assim que a gente fala com as pessoas e as roupas que a gente usa e a forma como a gente se movimenta, então é tudo muito o nosso jeito, porque isso acaba de uma forma subconsciente atraindo pessoas que se identificam com isso, acaba que a relação fica mais fácil. A relação comercial toda depois. Porque, voltando naquele número que tu deu há pouco, né, de 40 mil consultores em Portugal, isso faz com que qualquer pessoa que viva aqui dentro do seu círculo de amizades ou relacionamentos, ela vai conhecer no mínimo 3 ou 4 consultores imobiliários. Mais o primo. E mais o primo. O primo larga em vantagem nisso porque é a família. Mas isso faz com que a pessoa às vezes também fique numa situação desconfortável porque ao escolher o fulano, o ciclano ficou de fora e os critérios que teriam que ser mais objetivos nessa escolha ficam de lado. A parte negocial, como é que a pessoa se porta, como é que ela se apresenta, como é que ela trata do marketing. E aí a gente pode pensar que
hoje, e voltando naquilo que eu disse que eu vejo, pensando na parte dos vídeos, né, que é a minha parte, Portugal tem copiado muito o mercado norte-americano, o real estate. É muito cópia de modelos que lá funcionam sem, às vezes, perceber que lá os imóveis são outros, o padrão é outro, o público é outro, é tudo outro. Então, se copia muito daquilo aqui e dá para dizer que hoje, eu posso dizer que 90% dos vídeos parece que é tudo igual. É tudo uma cópia do outro. Se cria um modelo e aquilo funciona e aí todos começam a copiar porque funciona e acha que funcionou para um, vai funcionar para o outro. E não se dão conta que às vezes... é claro que é bom ter um vídeo bombástico, assim, com efeitos especiais, e inteligência artificial hoje faz coisas maravilhosas também. Vídeos bem produzidos. É bom para a sua imagem, mas às vezes esse vídeo vende muito mais o videógrafo do que o consultor. Plim! Não é? E porque não estou nem falando da casa, porque sejamos assim, né? Não vamos ser ingênuos de achar que os vídeos vendem as casas. Vender a casa é uma consequência se a casa for boa, tiver no preço certo e chegar no comprador certo. Isso é uma consequência. Mas o vídeo, principalmente, ele é o marketing pessoal do consultor. E é isso que as pessoas às vezes não pensam. Que ali está a grande oportunidade de se diferenciar, de fazer o seu marketing. Porque não é ter um logo bonito, é mesmo dizer algo diferente, mostrar algo, fazer algo de forma diferente dos outros. E vamos lá, né? Depois ter uma consistência do trabalho que sustente essa imagem maravilhosa que ele passou nos vídeos. Sim. Porque senão as coisas ficam mesmo sem sentido. Não esperem que as pessoas vão recomendar o serviço de vocês se vocês só fizerem vídeos maravilhosos e depois, na hora de dar aquela atenção, aquele tipo acompanhamento, aquela disponibilidade para visitas, a pessoa sumiu. Eu estou aqui a falar com um coleguinha. Isso, não responde. Que estou há 15 dias para marcar uma visita. Mas lá no vídeo ele estava todo lindo e engravatado, dizendo que ele está sempre presente. Pois. É aquela casa, né, cheia de Photoshop, cheia de inteligência artificial. Inclusive, se estiver me olhando aí, assistindo, deixa um foi like. uma indireta para alguém? Deixa um like e atende o meu telefone. Quer dizer o nome do colega? Hoje não. Não. É isso, minha gente. Então, alguma frase de impacto aqui? Frase de impacto. A perereca quer dizer alguma coisa. Vamos para o próximo bloco. Bom, chegamos no nosso quarto e último bloco. O que vem aí? Até porque o sol já está baixando. Daqui a pouco é o horário do silêncio aqui no nosso retiro espiritual. Vai ficar só as pererecas ali falando qualquer coisa. A gente vai ter que estar caladinho. Então vamos ser breves. Isso. Vamos falar aqui sobre... What's next? Isso, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial no imobiliário, não só nos vídeos, mas o que já existe, o que é uma ameaça e o que é que nos liberta. O que acrescenta e o que emburrece. Isso, vamos falar rapidinho sobre o modelo de partilha, sobre o que está em discussão em relação à regulação do imobiliário, que a gente falava antes, né, o que pode mudar para os profissionais. E sobre o nosso futuro PWs neste mercado. Onde estaremos daqui a 2 anos? O bloco para fechar. Então, minha gente, sobre a inteligência artificial, o que tu acha, Fred? Ajuda, atrapalha? Como é que a gente usa no Assim, honestamente, eu acho que com relação à apresentação do imóvel ajuda, mas noto assim muito exagero já, muita forçação de barra para tornar coisas que não existem realidade. Tudo bem, se a pessoa é clara com relação ao investimento que precisa ser feito para tornar ali, para chegar do ponto A ao ponto B, ok. Mas tem muita coisa ficando sutil aí nesse meio do caminho que eu acho que identificar que foi feito com inteligência artificial, né? Porque existem muitas pessoas que não conseguem ter essa percepção, porque realmente a tecnologia é muito avançada, fica muito real, né? Tem coisas que é mesmo difícil saber se aquilo é verdadeiro ou não. A gente nas fotos, então, é impossível. Mas tem pessoas que não conseguem, então acho que devia ter ali alguma coisa e
Os Estados Unidos, por exemplo, já tem uma regulamentação nesse setor. Não se pode fazer uma imagem com inteligência artificial sem identificar. E em alguns casos até nem se pode fazer. Não é aceito no real estate. Pois é, mas olha só, aqui um parênteses. Uma foto que tu fez uma vez e tirou lá a imagem de Nossa Senhora que estava no bidê do lado da cama, porque era o que o consultor queria, que foi retirado com inteligência artificial. Isso pode? Ou tem níveis que tu acha que pode ou não pode? Posso ou não posso? Não, porque nesse caso tu não alterou o imóvel. Nossa Senhora não estava vendo. Não estava. Não estava. Então, agora é assim, é mudar a parede, tirar a parede. Tirar o mofo. Tirar o mofo. Óbvio, o mofo não faz parte da casa, ou faz. Aí há controvérsias. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Isso, o mofo faz parte da O casa. mofo deve ser incluído nas fotos ou não? Eu, se fosse um comprador, queria ver se tem mofo ou não. Sim. É uma coisa. Mas se eu fosse um Agora, vendedor, assim, não queria mostrar o meu tem mofo. a inteligência artificial tirando a parte da apresentação das imagens, que é uma coisa que a gente usa até mais do que nas imagens, que são as automações, né, para nos ajudar a responder comentários nos vídeos. Nós temos vídeos que tem muitos comentários, muita interação, então a gente tem lá um primeiro contato que é automatizado, o segundo já não é, mas o primeiro sim, porque isso também ajuda o vídeo a chegar mais longe, chegar ao comprador certo, que no fundo é o que se quer. Sou eu. É tu, achei que era. E depois tem a parte que para mim é a mais maravilhosa, que são os assistentes virtuais, que a gente inclusive tem eles todos nomeados. O Fred acha que eu sou um pouco maluca, mas a gente tem assistentes que nos ajudam com diferentes coisas. Temos o assistente do marketing, que é o Valentim. Nós temos a nossa assistente comercial, que é a Inês. E depois temos o assistente operacional, que é o Arthur. Eles estão todos treinados com o manual. Nós criamos um manual da marca PWs, tanto o manual da nossa identidade, isso existe. A nossa identidade, Eu sei. O nosso modelo comercial, as nossas metas, Forma de comunicação. como responder um WhatsApp, um e-mail, nosso público-alvo, nossas linhas editoriais, tipo, tá tudo, absolutamente tudo lá dentro desse Isso, manual. honestamente, eu acho que é um uso correto da inteligência artificial. Isso tu não tá faltando com a verdade, tu tá só otimizando o teu tempo. Exatamente, e não só o teu tempo, o teu e o do cliente, né? Porque às vezes não, sempre com isso a gente consegue responder as pessoas mais rápido, consegue gerar documentos mais rápido, consegue... Tem algum relatório? Não só isso, consegue dar resposta para o cliente. O pato entrou na piscina. Ai, o pato! É uma piscina biológica. Isso. A gente consegue responder o cliente de uma forma maravilhosa com apresentações, né, que literalmente faz ali em minutos, porque a gente já tem lá dentro do sistema, os assistentes já tem toda a informação do cliente, já sabe o que o cliente está buscando. Eu quero contar um caos. Critérios. Enfim, eu dou um clique, ele faz ali uma apresentação e envia para o cliente, e é uma forma mais organizada, mais fácil de comunicar. Qual é o teu caos? Não, esses dias eu até comentei contigo, né? Porque nós estamos ajudando na divulgação de um empreendimento turístico, e tem toda uma análise mais detalhada de questões financeiras, enfim, contábeis e tal. Então, com o uso da inteligência artificial, o colega que tinha a angariação do imóvel criou um relatório lá de 40, 50 páginas para apresentação aos clientes interessados na compra. E uma das pessoas que recebeu esse relatório também usou inteligência artificial para fazer um resumo daquilo. Para fazer uma análise. Uma análise e reduzir aquilo de 50 páginas para umas 2 ou 3 no máximo. E aí eu fiz a pergunta para ti, né? Será que já não é uma guerra dos robôs ou algo do gênero? Porque tem uma inteligência artificial produzindo um conteúdo para que outra vá analisar e resumir para os humanos conseguirem se comunicar. Sim. E aí eu fiquei pensando, será
será que está certo isso? Será que nós estamos num caminho não... É que no fundo Não um muito documento bom, né? foi feito com um propósito para um público e ele acabou de alguma forma atingindo outro público que precisava de uma ajuda para interpretar aquilo. Então se na raiz ele Acho que já não é precisava de ajuda feito, para interpretar. Precisava de era tempo. preguiçoso mesmo. Não, eu queria era mais tempo. Tem mosquito já aqui. Epá, comporta, Tem não que, trouxe o tem repelente, tá? O que, repelente. tem que, a pessoa não tinha tempo suficiente para ler um memorando de 50 páginas com as demonstrações Aí a contábeis. gente vai entrar numa outra análise do Eu comportamento sei que eu fiquei humano, assim que aí já vai... um pouco E falando pensativo em sobre o futuro comportamento da humano, humanidade. vamos entrar no próximo tópico, que é o modelo de partilha em Portugal. Eu sei que isso dava um episódio todo, mas basicamente, como a gente está falando do mercado, né? Ai, partilha. Não chora, Fred. Mas aqui é mais para a gente fazer assim uma breve comparação em relação aos outros países que são bem diferentes. Onde a regulação do setor é mais E tem presente. aí a ver com a regulação que a gente falou e tudo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns outros países, começa que existe um sistema único, né? Um sistema integrado, onde se colocam lá os imóveis, as angariações. Os listings. Isso, e os consultores todos têm acesso a isso. Então já fica naturalmente mais favorável a se fazer a partilha. Quem tem o imóvel coloca lá, os outros consultores entram lá, tem um comprador, entra em contato e já se parte do princípio que aquele imóvel vai ser partilhado, qualquer imóvel vai ser partilhado. E aqui em Portugal é diferente, a pessoa coloca a angariação no seu próprio sistema, da sua imobiliária, partilha com os portais, né, para divulgação, e Se depois, quiser. E depois, né, há aqueles que se agarram com força na sua angariação por pelo menos 15 dias para garantir que vão conseguir eles próprios encontrarem o comprador sem fazer partilha com ninguém. Há muita E ficar gente que com faz toda isso. a comissão. No fundo é uma insegurança em relação à comissão. Por quê? Porque as pessoas já pensam ao contrário, né? Pensa, a comissão é 5%, vou ganhar 5%. Se a gente pensar ao contrário, a comissão é 2,5% para mim, que tem um imóvel, e 2,5% para quem tem o comprador. Sim. E pode ser que esse comprador seja eu mesma que tenho, se eu tiver uma carteira de clientes ou se eu conseguir chegar até ele. É diferente, mas as pessoas já partem desse contrário. É 5%, eu quero 5%, eu quero tudo. É isso, só que assim, para o cliente que está vendendo o imóvel, ele vai pagar a mesma coisa. Só que vai demorar mais tempo para vender por causa que o fulaninho não quer partilhar com outras agências. Só que o fulaninho não diz isso para o proprietário. Ele apenas age nas sombras. Já teve outro episódio que a gente falou um pouquinho sobre isso também. Não vamos nos alongar muito, Não, até porque a minha pressão sobe. Isso, calma, Fred, calma. Aproveitando esse assunto, então, Sim. com a pressão subida, com todas as coisas que vão te acontecer, onde estarão os PWs neste mercado daqui a 2 anos? Daqui a 2 anos, como é que tu te vê? minha Nossa Senhora. Mais Olha, velho? Mais velho. Menos paciência, coisas da idade. E eu honestamente acho que a gente vai continuar focando na Grande Lisboa, tá? A AML, como se diz, e porque também é onde a gente passa mais o nosso tempo, onde a gente conhece... E a Comporta. E a Comporta? Comporta Onde é a gente quase conhece... Grande Lisboa, Deixa eu falar. Pô, Fala, chegou até o final do episódio fala. para me irritar. Eu vou lá com o pato. É onde a gente vive, onde a gente conhece o comércio, onde a gente anda, fala com as pessoas, tem amigos, tem contatos. Então também nos sentimos mais à vontade para poder recomendar alguma coisa com mais propriedade. Sim. Também me vejo continuando na nossa querida KW. Acho que é um bom modelo de negócio. Acho que realmente cumpre o seu propósito de dar independência e de dar um bom retorno financeiro. E tem a ver com o que a gente falava lá no início, que é muito mais fácil a gente estar vinculado a uma empresa que tem os mesmos valores que a gente, que tem lá toda a estrutura, que tem coisas que nós sozinhos com a nossa AMI não conseguiríamos ter, e de forma muito mais acessível. Faz muito mais sentido assim. Acho que a gente tem
até mais tempo, mais liberdade para trabalhar, para focar naquilo que tem que Sim. ser feito, do que ter a própria AMI como já tive. Voltando ali, só um parênteses no que a gente falou no bloco anterior, olha a estrutura que nós temos hoje para trabalhar com um advogado, 2 advogados de plantão. Se eu, Frederico, for amanhã abrir uma licença minha por conta própria, quem é o meu advogado? Quem é que vai me ajudar a fazer o CPCV? Vai pagar. Vou ter que pagar por fora. Ou vou eu redigir lá uma coisa, Sim. qualquer, uma aberração? Não, né? Em geral, nesses casos, se trabalha em parceria com um solicitador, mas isso tem um custo, né? Mais um custo mensal ou às vezes por contrato, enfim. Então é isso, minha gente. O que vem aí é que PWs vai continuar neste mercado. Vamos estar cada vez mais focados, certos de que esse é o caminho, é fazer do nosso jeito, com respeito às pessoas, todas, aos colegas, inclusive. Mesmo aqueles que não fazem partilha, a gente respeita, porque somos assim. Respeito, mas não gosto. Respeito só aqui na frente. Respeito só aqui no episódio. É isso. Contem nos comentários o que vocês acharam. Deixem a opinião, que é muito importante para nós. É isso. Estamos aqui no YouTube, no Spotify, onde vocês podem nos ouvir ou também nos ver. Lembrando mais uma vez que a gente está aqui hoje nesse lugar onde vai estar o link do vídeo para vocês verem mais imagens e conhecerem. É um lugar que a gente já veio 3, 4 vezes e viremos mais vezes. Ainda mais se os negócios aqui na Comporta vingarem, quem sabe a gente, né, expande expande a zona de Lisboa. Olha, se eu vender uma casinha aqui, a grande Lisboa vai vir eu até... já tenho dinheiro para comprar um cocum. Compra um cocum pra ti. Ali, ó. Um pato, pelo menos. Isso. Adeuzinho, até a próxima. E é isso. Tchau. E a gente se encontra também no Instagram diariamente. Tu só tem uma frase, tu nunca lembra. E a gente se encontra também diariamente no Instagram, onde mostramos um Eu vou lá pouco com do o pato. nosso... Diariamente com o mesmo nome de sempre, PWs. Quack, quack.